Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Um abraço a toda a equipe da FEAL que está lá trabalhando nos bastidores. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Olá, Fernandinha. Bom dia, alvorandos, bom dia para todos vocês ouvintes da Rádio Boa Nova. Que hoje seja um dia de alvorecer em nossas vidas, de um desabrochar de um novo dia, que a nossa alma acolha todos os ensinamentos de hoje. Exatamente. E a gente vem falando desse livro já por todos os capítulos, faltam pouquíssimos capítulos para terminarmos esse livro, que é o livro Saúde, o livro do nosso querido e amado Espírito Miramês e psicografia do João Nunes Maia. E o capítulo de hoje, não te esqueças do próximo. Então, isso é não é um pedido aí do nosso amigo Miramês. Ele disse aqui: não sejas obstinado no egoísmo. Ele te faz sofrer, com reflexos até, né, aí no corpo físico, que padece com a concentração de elementos corrosivos. Nossa, em só esse parágrafo aqui, Fernanda, já faz a gente pensar, né, quanto é importante a nossa saúde física e o egoísmo, né, ele traz, queira ou não, esses reflexos depois no corpo físico, porque quando a gente quer tudo, tudo para nós, a gente é egoísta, parece que não cabe nada em nós, a gente sempre quer mais. E isso faz com que a gente adoeça, né, Fernanda? O ser humano quer os holofotes para ele, né? Tipo, olhem para mim, né? Em inglês, look at me. Ai, eu sou, olha para mim. Aquela criança que quer atenção o tempo todo. Só que assim, vamos lá, vamos assim, a gente tem que pegar nossa criança interior, acolher ela e tentar um lado amadurecer. A gente tem que, assim, a gente é muito ainda, eu já fui assim, eu tô tentando também, eu tenho um lado infantil, né? O que que a gente tem que tentar? Porque eu sou ser humano, né, gente? Né? Eu não sou perfeita. Não é porque a gente está lendo o livro, eu e o Nando, que a gente não é passível a errar. Então, olhar, faz a meditação, faz uma oração e ressignifica algumas coisas da vida. Para que eu preciso tudo para mim? Que é egoísmo. Por que que eu não posso deixar o outro brilhar? Né? A gente tem várias coisas que são egoísmos, né? Que está atrelado ao egoísmo. É não deixar o outro brilhar, que é a tal da inveja, o outro conseguiu brilhar e eu não, e aí você querer sabotar o outro, né? Não, não consegue enxergar a si mesmo, o quanto você pode ajudar o outro. A Terra poderia ser tão, tão melhor habitada se nós tivéssemos o que é a caridade em ação. Mas o egoísmo ainda impera na gente. É verdade, você disse brilhar, né? Deixar o outro brilhar. O que acontece? Nós somos feitos da mesma matéria das estrelas. Quando a gente olha para o céu, né, nesse universo todo acima de nós, a gente vê que tem espaço para todas as estrelas brilharem, né? Deus dá essa condição para todos nós brilharmos.
e ele nos dá espaço suficiente para a gente não querer o espaço do outro, a gente tem espaço, né? Mesmo que a gente esteja numa cidade que nem essa, como nós moramos, né, Fernanda? Megalópole aqui, né? Que é São Paulo, a gente vive, vai na condução, tudo espremido, vai, vai de repente num outro ambiente e precisa formar fila, precisa ter a sua vez. Mesmo assim, a gente tem o nosso espaço. No Japão, por exemplo, a gente percebe as pessoas que já foram lá, a gente assiste nos vídeos, as pessoas, né, eu acho que Tóquio deve ser a cidade mais populosa, né, assim, de metrópole, megalópole do planeta, e as pessoas respeitam o espaço, uma respeita o espaço da outra, né? Porque senão, tem locais que não tem como estacionar, tem espaço, lugar que não dá para a pessoa nem dormir direito, mas eles conseguem ali o espaço para aquela pessoa, aquele espaço precisa ser respeitado. Para aqui, né, a gente quando sai do metrô, por exemplo, todo mundo corre para a escada rolante e aí fica aquele bolo de pessoas lá. Eles não fazem isso. Eles formam uma fila enorme e vai subindo uma a uma as pessoas na escada rolante. Então, a gente precisa ter essa compreensão de respeito ao próximo, do espaço do próximo, né, Fernanda? O egoísmo, exatamente, respeitar o outro, respeitar a condição do outro, né? O outro é o outro, você é você. E assim, se o outro fez alguma coisa que te desagradou, esquece, o problema é do outro também. A gente tem que andar, a gente tem que seguir o que Cristo nos orientou a fazer. Que a gente, em qualquer centro religioso, né, que a gente vai, a gente sempre fala coisas bonitas, mas na prática a gente não faz o que Cristo nos falou. Tipo, fala, fala, fala. É a hipocrisia humana, né? É a tal da hipocrisia humana. Mas você falou isso, mas você não está fazendo, né? E assim, às vezes tem pessoas que te conhecem, que nem a gente está aqui, falando na Rádio Boa Nova. A gente se encontra no meio do caminho. Aí vocês encontram alguma coisa errada da Fernanda. Mas ela fala na rádio? Como pode? Né? Porque é um ser humano. Que nem eu estou falando aqui, mas eu tenho que me disciplinar. E sempre quando eu perceber que eu estou me desviando do caminho, opa, Fernanda, ou então o mentor do Nando falou, ô Nando, volta aí. Puxa as orelhas, Nando, volta aí. Porque a gente é passivo, é normal. E quando a gente tem o sentimento egoísta, né, imperando em nosso ser, a gente gasta muita energia. E isso causa o adoecimento do ser humano. Esse gasto, sem propósito nenhum. Porque, assim, o propósito de o Espírito vir aqui na Terra é de servir a Deus. E como é servir a Deus? É fazer a caridade. E a gente se esquece disso. Fazer a caridade sem olhar a quem e de quem aquele Espírito foi algum dia. Exatamente. E aí o Miramês continua aqui dizendo, ó, o próximo que Jesus tanto amava precisa de ti, tanto quanto precisas dele. Esse intercâmbio é a vida de todos nós, unindo-nos com a vida de Deus. Não te esqueças do próximo a despeito das tuas obrigações, porque quando não tentamos amar alguém, inventamos desculpas de toda a ordem e distanciamo-nos por mil maneiras e através de vários disfarces. São as nossas desculpas, né, que damos, né, Fernanda? A gente está sempre desculpando, ó, encontrando uma saída para, né, para não estar ali auxiliando ou até ouvindo alguém, né, Fernanda?
Exatamente. Quantas vezes já apareceu na vida de vocês um necessitado na rua, que é o que mais aparece hoje em dia, pedindo ajuda, de qualquer ordem? O que que a gente faz? Estou atrasado. Estou atrasado, não tenho tempo para te ouvir. E assim vai embora. Mas a gente se esquece que Deus se personifica através dessas pessoas. E o que que a gente faz? A gente rejeita. E a gente não rejeita uma vez, várias vezes. Por quê? Deus sabe que a gente nesse mundo, a gente tem medo por conta de sequestro, por conta de. Deus entende, mas tem certas coisas que Deus nos dá a oportunidade de uma remissão de nossos pecados, seja desta vida ou seja de outra vida. E há um teste, seja aquele que apresenta pedindo acalento, socorro, seja por um adoecimento familiar, que a gente, em vez de pensar naquela pessoa doente, eu não posso, mas eu tenho fulano, fulano cuida. E a gente nunca está presente para ajudar aquele parente. Às vezes não é nem na rua, às vezes é o próprio parente dentro de casa que precisa da ajuda e a gente vira as costas. Né? Então, aí depois que a pessoa desencarna, eu poderia naquele dia ter feito a caridade, ter ajudado aquele meu parente, eu virei as costas. Pois bem, você teve a oportunidade várias vezes. E assim, de novo, o Filho de Deus virou-se as costas. É verdade. E depois não tem como voltar atrás, né? Porque a gente perdeu uma oportunidade importantíssima aí, né? Ele fala aqui, ó, lembremos-nos do que disse o Divino Mestre, reduzindo os 10 mandamentos em apenas dois: amar a Deus, não é, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, Jesus tinha esse poder de síntese e de conseguir, em poucas palavras, ele conseguiu sintetizar ali a lei dos profetas, né? Os 10 mandamentos e reduzi-los para esses dois, porque nesses dois estão contido tudo. Se a gente for ver, está contido tudo. Então, se a gente chegar a e conseguir, né, colocar em prática esses 2 mandamentos, então a gente jamais vai esquecer do próximo. E ainda, além do que esse próximo que está bem próximo de nós, que somos nós mesmos, quando ele diz, né, ama a Deus, não é? Ou ama ao divino, ama ao nosso Pai, e ao próximo como a nós mesmos. Então, o quê? A gente também tem que a gente precisamos nos amar para poder realizar esses, né, realizar esse não esquecimento do próximo, não é, Fernanda? É, é sobre isso. A gente esquece muito, a gente não sabe que nem a gente quer seguir essa seara divina. A gente quer ter saúde, a gente quer fazer caridade, mas tem pessoas que não sabem que meios eu posso fazer isso por conta desse medo que a gente possui ainda, né, nos atormentando. E aí a próxima nem falei, o egoísmo na forma de amor próprio nos induz a esquecer o próximo, aqueles que convivem conosco na grande jornada evolutiva. O que que ele quer dizer com isso? Porque assim, você pode falar, mas como assim? Na parte não vai falar amar o próximo como a mim mesmo? Então eu tenho que ter amor próprio. Sim, você tem que ter amor próprio, mas as suas atitudes devem comprovar esse amor que você tem consigo mesmo com o próximo, porque o próximo já foi você um dia. É o seu espelho. Como você gostaria de ser tratado? Com grosseria ou com acolhimento?
Então, assim, tenta enxergar o outro, as dificuldades que o outro está passando, com as dificuldades que um dia você já passou e que um dia você poderá passar. Se você não passou nesta vida, pode ser que você passe. Esperamos que não. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que sim ajudar o próximo na maneira das nossas possibilidades. A gente não está falando de caridade financeira. Às vezes, sim, se há a possibilidade de você contribuir com R$ 2, que seja, naquele momento que você dá para fornecer, tudo bem. Se você tem um restinho sobrando, tudo bem. Agora, olha, eu tô apertada, não tem como eu financeiramente ajudar. Você não tem uma palavra? Você não tem um abraço? Você não tem alguma comida em casa, alguma coisa que dê para fornecer para aquele necessitado? Quantas pessoas não jogam comida fora? Ai, deixei na minha despensa. Ih, venceu, vou jogar fora. Quanto? Porque não sabe gerir também o que tem em casa. E há um desperdício de alimento. Então, são coisas que a gente precisa. O ego é tão ganancioso e a gente é tão prisioneiro do ego que o ego nos deixa doente, nos deixa ansiosos, nos deixam depressivos. Se vocês fizerem meditação, que nem eu vou citar um exemplo, estou fazendo a meditação do Soul, que é Soul Lotus, né? Porque eles ensinam que você faz a respiração, né? Inspire em 4 tempos, segure em 6 tempos e expire em 8 tempos. E faz isso 4 vezes. E aí você não precisa abrir a boca e nem mexer a língua. Não precisa, é mentalmente. Aí você pergunta para você: quem eu sou? Quem eu sou? Foi uma médica que ensinou isso no Instagram, tá, gente? Quem eu sou? Qual é o meu maior desejo? Você vai repetindo isso. Qual é meu maior... Que você joga para o universo. Qual é meu maior desejo? E terceiro, qual é meu Dharma? O que é o Dharma? Eu nasci para quê? Eu tenho que servir o quê? Como que eu posso servir nesse planeta? E você faz isso, aí depois, 20 minutos, você fica repetindo Soham, Soham, e você vai fazendo isso. Não faça isso antes de dormir, que eu tive uma experiência que não foi legal. Eu fiquei com insônia, tá? Eu fiquei com insônia porque desperta o cérebro. Você libera dopamina, você libera, você libera hormônios da atenção. E eu não consegui dormir. Eu fiquei acordada até 3 horas da manhã, porque eu não consegui dormir. Então, fazendo isso, você tem que fazer, os médicos recomendam 2 vezes ao dia, fazer isso 20 minutos é perfeito. Só que faz ao acordar ou depois do almoço, tá? Não faça antes de dormir, por favor. É isso mesmo. A nossa querida Fernanda está dividindo aí, né, um conhecimento interessante para a gente poder colocar em prática. E aí, a gente está falando aqui, né, de não esquecer do próximo, a gente dividir com o próximo aquilo que faz bem para nós, a gente, né, passar para o outro. Porque o nosso Miramês diz assim, ó, e o egoísmo, na forma de amor próprio, nos induz a esquecer o próximo, representando por aqueles que convivem conosco na grande jornada evolutiva. Se queres saber quem é teu próximo, observa a ti mesmo, porque ele é a continuação que se estende ao infinito. Procura dedicar-se mais aos semelhantes, dando-lhes mais atenção naquilo que eles representam, no que eles te falam, fazem ou escrevem, porque podes aprender muito com os outros pela troca de experiências. Não esquecer do próximo
É interessante de falar, troca de experiências, de a gente o saber. A Fernanda agora passou aí para nós um exercício, é um saber. Então a gente precisa dividir esse saber, a gente precisa dividir aquilo que nos fez bem, não guardar o conhecimento só para nós. A gente precisa passar, né, por exemplo, o Evangelho de Jesus para muitas pessoas que não conhecem, que não sentem, né? Ouve falar de Jesus, mas não sabe quem é Jesus, o que ele nos trouxe, esse ser iluminado que pisou aqui nesse planeta. Então, esse saber de dividir é aquilo, né? Porque a gente precisa trocar. A gente precisa trocar para quê? Para que a gente não perca tempo no caminho, no tempo no caminho evolutivo. Não é? Se eu sei de alguma coisa, eu tenho uma senha, eu tenho um mapa, eu vou chegar e vou guardar aquilo para mim e eu falar, Fernando, ó, faz isso aqui. A Fernanda, puxa, eu não tinha pensado nisso. Não precisa pensar, porque está aqui o mapa. E é assim que são as coisas. Alguém que já experienciou aquilo, passa aquilo para nós, para a gente não precisar perder tempo, né? E pegar aquele mapa e ir em frente, e aí depois, se possível, passar para outro, e assim sucessivamente, né, Fernanda? Por que que a gente tem que guardar as coisas pra gente e não pode dividir? Você é eterno? Aqui na Terra você será eterno? É algo assim, é improdutivo para a alma, porque você não faz intercâmbio, né? Você não tem trocas de saberes. Então, se você guarda se você tem um ensinamento, alguém compartilhou com você. E o que que espera essa pessoa que compartilhou com você? Que você compartilhe esse saber. Ela não vai passar para você para parar em você. Eu escuto muitas pessoas, ai, por que que você está passando isso? Ai, você tem que guardar isso para você. Para quê? Para quê? Me fala. A gente quer o quê? Eu falo assim, se você quer que a inveja também não permaneça contigo, porque às vezes você demonstra a sua felicidade de algum jeito, mas você não quer que a sua felicidade, né, que é tipo, ofusque a vida alheia, para o invejoso não ter sua inveja, deseje também felicidade para o próximo, porque ele vai se ocupar com a felicidade dele. Aí ele se ocupando, essa é a minha filosofia. Ele feliz com a vida dele, ele não vai me agredir. Pensa assim, vamos pensar, vamos filosofar, gente. Porque se uma pessoa tem inveja de mim, é porque é sinal que a vida dela não anda bem. Ela está infeliz. Então, de algum jeito, ela tem que tornar a vida dela feliz. É a mesma coisa, gente. Quando a gente tem inveja do outro, é porque a nossa vida também está lá, aquelas coisas que a gente desejaria. Então, a gente tem que filosofar, entender nosso funcionamento e colocar em prática. Desejar o outro feliz é não ter uma pedra no sapato também. Né, a gente viu as declarações do Trump, né? O que que o governo do Trump está fazendo, construindo muros entre os Estados Unidos e o México, né? Quanto mais muro a gente construir, mais alguém vai querer burlar aquele muro, vai querer passar de algum jeito, vai encontrar uma saída por ali, ou por baixo ou por cima, vai achar um jeito de passar nesses muros, né? Porque existem os muros, mas também existem os portões. Em algum lugar, alguém vai passar. Agora, não era melhor, já que você não quer alguém no seu país, que não quer que existam pessoas entrando no seu país, porque você quer preservar o seu país, e é um país riquíssimo. Ué, por que que não investe nos países pobres? Por que que não ajuda a gerar trabalho, dignidade, né? Estudo, e tudo mais, educação para esses povos, principalmente aqueles que estão ali na América Central, que é um dos imigrantes que mais adentram, não é, o país americano. Então, às vezes a gente, esse é o egoísmo nosso, de achar que somos os melhores e que aqui ninguém vai pisar. Imagina, né, Fernanda?
Não é à toa que é o país que é mais invejado, né? Guarda os saberes com eles, não divide, não divide. E aí sempre tem o quê? Guerras. Não há amor. E aí, quando você vê que as pessoas tem muito, não só os Estados Unidos, mas tem outros também, né? Guardam só para si. E tipo, vão lá, pá. E aí começa aquelas intriguinhas. Para quê? Ai, porque é poder, que eu quero a terra do outro, quero ter poder, porque tem petróleo, porque tem isso. Para quê? Se a gente não vai ficar aqui para sempre. Todos nós, a certeza absoluta dessa vez é que a gente vai desencarnar. Ponto. O que que nós estamos deixando nesta terra? Outra coisa que a gente tem que anotar no nosso caderninho. O que que eu estou deixando aqui? Inimizades, brigas, discussões ou harmonia? Então a gente tem que refletir a respeito. Com certeza. E ele diz aqui, ó, sejamos fiéis às leis do Senhor, comungando com as leis do amor, de amor e ambientando-nos com o clima da caridade, que o bem-estar se aproximará de nós, como força divina na divina expressão de todas as coisas, né, Fernanda? Sim, então, é exatamente isso. Sejamos fiéis às leis do Senhor. Mas a gente é mais fiel a nós mesmos, que é o egoísmo, do que às leis perante ao Criador. E a gente cai sempre. A gente é aquele cachorro que fica rodando no próprio rabo. A gente quer solução. Mas a gente o quê? Cria inimizade, cria dor, cria angústia, tudo que é sentimento inferior. Em vez da gente buscar a luz da criação, a gente busca o quê? A escuridão que não tem solução nenhuma. Exato. O compartilhar é uma palavra muito usada no dia de hoje, é necessário a gente compartilhar, né? Uma das ferramentas melhores que existe hoje, pela internet, é quando você faz uma pesquisa, você obtém uma resposta. Quando você sabe de alguma coisa boa, você passa para as outras pessoas, né? Usando a ferramenta de forma, correta e não egoisticamente. Porque quando a gente gera uma fake news, ou a gente passa essa fake news, a gente está agindo de quê? De egoísmo. A gente está sendo egoísta. A gente está deixando de praticar a caridade com uma ferramenta que, por exemplo, hoje, aqui, estamos transmitindo a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior pela internet. Não é uma ótima ferramenta? Então, a gente precisa usar, não é, Fernanda, essa ferramenta? Sim, a gente tem que utilizar essas ferramentas, que nem a gente está compartilhando com vocês, ouvintes. Se vocês puderem também entrar em contato com a gente, dar um feedback para a gente, dar sugestões do que a gente pode melhorar na rádio, por que não? A gente é a união, a gente é uma família. Então a gente tem que um ajudar o outro. Exatamente, Fernandinha. É isso que é não esquecer do próximo, que é o nosso tema de hoje. Mas muito bem, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E a gente sempre sugere deixar um copo de água do lado, deixar uma garrafinha de água. Eu estou mostrando aqui uma garrafinha, a Fernanda está mostrando um copo de água. Fala aí, Fernanda. Aqui, ó, meu copo de água. Tá cheio, hein? Ou quer dizer, sei lá, tá cheio ou tá vazio? Vazio. Depende do ponto de vista. Isso. Então tá bom. A gente vai para o momento então de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, fazendo uma reflexão sobre o texto de hoje, não te esqueças do próximo, como o nosso Miramês nos traz, que nós possamos lembrar daqueles que são próximos do nosso coração,
às vezes não são próximos, não é geograficamente, não estão próximos de nós fisicamente, mas estão próximos do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. E hoje, como temos os meios de comunicação instantâneos, que a gente possa lembrar dessa pessoa, enviar uma mensagem, levar alento, muitas vezes, ao ouvir essa pessoa numa ligação, ou a dizer palavras consoladoras e palavras que vão, não é, acalentar o coração deste próximo. O próximo que é o nosso irmão perante Deus. Que nós possamos controlar o nosso egoísmo, porque se deixarmos, ele toma conta de tudo e de nós, não é? Quando Jesus vem e nos ensina o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fazendo nesse expressão, né, em que ele sintetiza o amor por todos e por tudo. Então pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos orientar, orientando os nossos pensamentos para que sejam claros, para que sejam saudáveis, para que a expressão das nossas palavras possam ser a continuidade desses pensamentos saudáveis e amorosos. Pedimos então que os benfeitores nos ajudem a colocar em prática, nos inspirando, nos apoiando mentalmente, para que consigamos realizar. E a Ti, Senhor, pedimos-te que, como mestre, como professor, não é, do amor, que dedicastes e dedicas à humanidade, ao planeta em todo a sua existência, mestre, esteja conosco. E também esteja, Senhor, com aqueles que estão sofrendo mais do que nós. Podemos lembrar que no planeta existem aqueles irmãos que estão refugiados em função de guerras que estão acontecendo, reconstruções a serem feitas nas cidades que foram destruídas, dos lares que foram destruídos. Irmãos nossos que estão na rua, que estão em situação de rua, ou seja, não tem teto, não tem parede, só tem o chão como o seu leito, como a sua casa. Ajuda, Senhor, esses irmãos que estão nessa condição de sofrimento. Irmãos nossos que estão, Senhor, algemados aos vícios, às drogas, à criminalidade, que sofrem, sofrem e sofrem. E muitas vezes a reação desses irmãos é, muitas vezes, atacar o outro. Leva, Senhor, o teu socorro a esses irmãos que estão enfermos de todos os matizes, em hospitais, em orfanatos, em asilos, em clínicas, em pronto-socorros, em tantos lugares, Senhor, onde a dor ainda vigora, onde o sofrimento ainda existe, e só não é o amor, a caridade, o não esquecer do próximo, há de socorrer esses espíritos, Senhor. A tua paz nos envolva, Senhor, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito bem, aí, depois da prece, da oração e das vibrações, né, todo mundo tomando a sua aguinha, eu vou tomar a minha também. E aí prosseguimos aqui dando um recadinho falando do Clube Amigos da Boa Nova, em que você também pode fazer esse exercício de auxiliar o próximo, de não esquecer do próximo, porque a mensagem que chega através da rádio, da TV e todos os departamentos da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, de consolação, de comunicação do Espiritismo, do bem, não é, do Evangelho de Jesus. Então, ajude, auxilie, estamos pedindo. Entre no site amigosdaboanova.com.br, você vai saber como você pode ajudar. Quer falar com alguém? Temos os telefones 0800 12 018 38.
E o fixo, que é o telefone que você pode, que aqui, você que é da região da Grande São Paulo, por exemplo, a Fernanda é de São Caetano, Grande São Paulo, então tem um telefone fixo, você quer falar por ele, ó, 11 2458 3214. E o WhatsApp, em qualquer parte do mundo você pode falar pelo WhatsApp. Então, ó, anote aí o número do WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova, 11 97834 2246. E o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos de banco para banco, que não é nossa chave é um número de celular, ó, 11 97261 0272. Muito bem, Fernanda. E a gente tem uma tendência, né, de esquecer o próximo, não é verdade? Facilmente, né? A gente tem a facilidade de esquecer do próximo e de lembrar das nossas necessidades e esquecer da necessidade do outro, né? Porque, olha, que ótimo, nós estamos aqui, temos internet, moramos num lar, e aqueles que não têm nem isso, e a gente não dá nem graças a Deus por sermos privilegiados, né? Nós somos privilegiados de termos tudo o que necessitamos, e somos ingratos na maioria das vezes, né? Então a gente tem que refletir muito, muito disso. Então, uma maneira de agradecer a Deus é servir a Deus. De que maneira? Ser descaridoso. É a melhor maneira de colocar no altar do Criador. É fazendo caridade. É verdade. E ele fala aqui, ó, já observastes, meu irmão, o quanto o próximo te serve? Isso a gente às vezes esquece, hein, que a gente é servido também. Em todos os caminhos notam-se as suas mãos nos ajudando, né, ou a ajudar, nos ajudando a servir, nos ajudando a compreender, né? O mestre da gente lá na escola, o nosso mentor, num trabalho que a gente tenha que realizar, os nossos pais, irmãos nossos que nos ajudam, quantas mãos, né, nos apoiaram para a gente chegar até onde nós estamos, né? Então ele falou assim: esse próximo merece o nosso respeito, a nossa estima e o nosso amor. Todos juntos formaremos a grande corrente da vida que sustenta a grande esperança por um mundo melhor. Então, nós somos elos, né, Fernanda? Devemos nos conectar uns aos outros e assim é que vai funcionar essa engrenagem, não é verdade? Sim, e a partir do momento que a gente começa, porque às vezes esquece, não vou orar mais, não tô legal. Aí, não, agora eu vou seguir a ferro e fogo o caminho, né, do Criador. Aí você começa, aí Deus te mostra o seu servir. Você estava mal, uma pessoa te ajudou. Aí essa pessoa te ajudou. Aí depois é uma corrente. Aparece pessoa no seu caminho. Você foi ajudado. Aí aparece uma pessoa pedindo ajuda. Eu lembrei de você. E aí começa um papo, aí você acaba ajudando a pessoa. Aí você ajudou essa outra pessoa vai aparecer uma outra pessoa precisando de ajuda. E essa é a corrente de fé que o Criador busca e ele faz isso acontecer. Às vezes ele faz a gente não nos sentir bem para colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E Deus mostra as mãos que curam, que é a caridade. Às vezes a gente é um filho ingrato, né? E aí faz você também ser instrumento da caridade, ser instrumento dele, que a gente é parte de Deus. Aí você começa a ajudar o outro. E, e a gente tem que não ter aquele sentimento, aquele interesse em demasia e sempre pensar em nós. A gente é coitadinho, a gente é vítima da sociedade. Não. Você criou aquilo para você. Não terceirize responsabilidades. Faça seu dever de casa e cumpra aquilo que Deus falou para você cumprir. Se você não fez hoje, faça a qualquer hora do dia.
não é para a gente também se martirizar. Não se martirize, mas faça. Né? Eu acho que a gente tem que... Tudo é na calmaria, é na flexibilidade. Deus é muito flexível com a gente. A gente não enxerga. O deficiente visual, ele enxerga mais do que enxerga. A gente que enxerga, a gente não é grato. Falta esse amor dentro da gente, muitas vezes. Então, vamos praticar, vamos colocar isso em prática. A Fernanda falou em enxergar, né? Muitas vezes, se a gente vai ah, crescendo de acordo com essa vontade de ser caridoso, de querer ajudar o próximo, nós vamos passar a ver não com os olhos da carne, a gente passa a ver com os olhos do espírito. Quase que uma vidência da vida. Tem muitos detalhes que a gente não enxergava antes, porque a gente estava tão preocupado com si mesmo, com suas, né, coisas, com suas intendências, que a gente não olhava para o lado, para o próximo, para o outro. E a partir do momento que a gente começa a usar as lentes da caridade, dilata, né, a nossa visão da vida e dos outros, né, Fernanda? Sim, a gente tem que ajudar o outro. Eu vou falar a última frase aqui do livro, né, do capítulo, que é: esse acervo de luzes é para ser usado em favor do teu próximo. Porque Deus, né, o Criador, nos dá muita coisa para nós praticarmos e a gente não faz nada, praticamente. Então, esse acervo de luzes é para ser usado em favor do teu próximo, pois quanto mais doares, mais terás em teu benefício, pelo suprimento universal. É isso aí, tá vendo? Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ter. Essa é a matemática do universo, né? Quanto mais você se doar, mais você vai obter. A gente não precisa acumular nada. O benefício que a gente gera para o outro, a gente está gerando para nós. Ninguém vai tirar isso de nós. Não é riqueza palpável, não é riqueza acumulável, né, que se acumula e que pode ser roubada, que pode ser tirada. Essa riqueza da caridade, ela vai ser, né, para nós, né, Fernanda, um manancial, um tesouro eterno, né? Então, Fernandinha, estamos chegando no final, suas considerações também finais e as suas despedidas aí do nosso povo que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Minhas considerações quando terminar o Alvorada agora, foquem na caridade, foquem no amor ao próximo. Como você gostaria de ser tratado é a forma que você vai tratar o outro. Cria e se manda, a forma que eu trato o outro é a forma que eu quero ser tratado. É assim que você tem que terminar o dia de hoje. Isso, com muita alegria, com muita paz, com muita luz. Então, o tema de hoje, não te esqueças do próximo, né? Nós lemos parte e comentamos parte do texto, mas você pode chegar ao livro. Se você não tem o livro, você pode buscar aí na internet, tem aí em PDF. Miramês, né, que é o espírito autor desse livro, Saúde. E tudo isso que nós falamos aqui no dia de hoje é para quê? Para manter e para a gente prevenir contra as enfermidades, ter saúde. Fernanda, gratidão aí pela sua disponibilidade, esse tempo tão precioso, muita paz, muita luz para você e para você que está nos ouvindo aí também, muita paz, muita luz e muita bênçãos de amor do nosso Mestre Jesus e até o próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau de sempre, né, Fernanda? Tchau, tchau, Fernanda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.